Volta hoje, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que está negociando com a Rússia a compra de diesel. Paulo, essa compra, essa negociação, você acha que vai permitir uma redução no preço desse combustível? É a intenção, espera, né? Pelo menos é isso que ele está esperando. É isso que ele está esperando de todo mundo, né? O que se observa e fica claro é de que o governo brasileiro, independente da condenável guerra na Ucrânia, onde desde o início houve manifestações e ações favoráveis à paz por diplomatas brasileiros, é o foco no Brasil e nas questões do país, independente dos olhares críticos internacionais e nacionais, né? Primeiro foram os fertilizantes prioritários para a agricultura. Agora é o diesel, que está faltando em vários países, entre eles a Argentina, que, por sinal, neste final de semana ocorreram manifestações por lá pedindo a renúncia do presidente Alberto Fernandes. O clima na Argentina é o de, digamos, é o clima do despertar para a realidade. O governo brasileiro sabe das repercussões trágicas da falta de diesel no país e está tentando evitar que isso ocorra. Isso não significa defender o presidente Bolsonaro, mas reconhecer diante de fatos os esforços para amenizar uma crise muito mais importada do que interna. Mas o mais indigno não está nos partidos de esquerda, partidos criando obstáculos, evitando inclusive a aprovação de uma PEC considerada eleitoreira, mas que irá abrandar nesse momento as dificuldades de milhares de brasileiros. Está, isso sim, no papel deles. Isso é o papel da oposição. A oposição, na verdade, ela vai contra o seu adversário. Mas o que eu estou tentando colocar aqui é que a militância de setores da sociedade civil, entre eles a imprensa ativista, busca o derrotismo e constrói o negativismo, tentando influenciar o brasileiro. A lamentável e violenta morte do guarda municipal de Foz do Iguaçu, eu vou retornar a esse assunto que comentei agora há pouco no início do jornal, está sendo usada de forma inescrupulosa e vergonhosa, alimentando ainda mais o ódio. Alimentando o ódio pela hipocrisia. A partir daí começam as comparações. O atirador era bolsonarista, mas Lula agradeceu e elogiou um ex-vereador do PT que provocou traumatismo craniano no empresário que protestava contra o Lula. Bolsonaro levou uma facada. Caravanas de Lula, antes de ser preso, foram recebidas a tiros. Isso só piora a situação, um querendo compensar a situação do outro. Com certeza, nem Lula e nem Bolsonaro, eu quero acreditar nisso, defendem a violência nas eleições. Mas é preciso unir intenções em ações e desarmar os ânimos e não explorar os ânimos. Ser contra ou a favor não significa impor de forma torta e desleal sua opinião, mas ofertar fatos sem a necessidade de manipular tendências. E para terminar, voltando ao assunto do diesel, em relação ao diesel da Rússia, o fato é que é mais barato o combustível e, fechando o acordo com a Rússia, deve chegar aqui no Brasil daqui 2 meses e visa garantir o abastecimento no país. Agora tem o lado da narrativa. A narrativa é que o governo brasileiro está defendendo o agressor da Ucrânia. Estas são as distorções entre verdades e mentiras que alimentam, de repente, lamentavelmente, o ódio. Só que começam a ser facilmente identificadas. De volta, olha só, a direção do PT está solicitando que as investigações do assassinato do guarda municipal que aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, sejam feitas no âmbito federal, porque considera o PT um crime político, Paulo.
Pois é, considera um crime político, já está acionando também o Tribunal Superior Eleitoral e todos os partidos da frente de esquerda, que tem o PT como líder, esses partidos querem se reunir com o Alexandre de Moraes para punir o Bolsonaro. Pois é. Devemos repudiar qualquer tipo de violência, mas o crime ocorrido em Foz do Iguaçu começa a tomar outros contornos, saindo exclusivamente da exploração política irresponsável e hipócrita. Houve um crime, claro que houve, um crime absurdo, mas que vem ocupando muito mais espaço em palanques eleitoreiros do que na investigação que certamente irá esclarecer os fatos. Imagens começam a confrontar com as narrativas exploradas por políticos e uma imprensa espetaculosa. Há indícios de que a vítima, antes de ser alvejada, desferiu pedradas no carro do agressor e, inclusive, jogou um copo de cerveja em sua direção. E dentro do carro estava a esposa e uma criança, um bebê. Claro que não justifica, em hipótese alguma, qualquer tipo de violência por contrariedades. Mas esse crime teve, pelo visto, várias motivações que culminaram com a morte do guarda municipal, embora a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tente transformar esse lamentável e condenável episódio numa guerrinha política, favorecendo o seu partido e o seu candidato. Candidato que defende sequestradores, ladrões de celular, companheiros que agridem opositores e que é acusado em delações de fortes ligações com facções criminosas e o narcotráfico. Chega de hipocrisia, né? Chega. No momento em que acusa Bolsonaro da morte do guarda municipal, alimenta ainda mais as diferenças e o que mais são contra, o famoso ódio. Ambos os lados, ambos têm dívidas com a sociedade, ambos indiretamente, diretamente, acabam estimulando uma certa violência política em seus pronunciamentos. Nesse momento, deveriam enaltecer, isso sim, a paz e não fazer esse joguinho sórdido. É comum o PT tomar posse de tragédias, manipulando fatos com narrativas condenáveis, usando a dor das famílias em favor de interesses eleitorais. Se não estivéssemos em campanha eleitoral, eu duvido, e está aqui, duvido que a deputada, ou melhor, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, estaria ao lado do caixão do guarda municipal esperando fotos. Isso é explorar a dor dos outros. As investigações irão localizar, sim, as verdades. Enquanto isso, o fato é de que ocorreu uma morte brutal enlutando famílias, podendo estar inserida numa espécie de fanatismo político que deve ser contido com seriedade e responsabilidade. E não com esse tipo de manifestação eleitoreira, para que não prolifere sustentado por estímulos inaceitáveis. O momento agora é de colocar as armas no chão e atacar com ideias, com propostas e conteúdo. Mas, infelizmente, no momento atual, conteúdo e propostas e ideias tão escassos. O presidente Jair Bolsonaro é o assunto, né? Ele vai se reunir com embaixadores para falar sobre as acusações de golpe no país e também sobre eleições e urna eletrônica, né? Que ele bate para a transparência da urna eletrônica. Ele continua firme nessa direção, mas agora falar é uma coisa, comprovar é outra, né? Esse encontro com embaixadores foi agendado exatamente depois que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, convidou diplomatas estrangeiros para
apresentar informações sobre a tecnologia usada nas eleições. Até aí tudo bem, mas Fachin frisou que são informações sérias e verdadeiras. E foi mais longe, dizendo que a comunidade internacional deve estar alerta contra acusações levianas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Uma maneira de atacar o presidente Bolsonaro. Mas a reunião com os embaixadores tomou proporções maiores, porque depois disso o ministro Fachin, nos Estados Unidos, fez uma previsão irresponsável para quem é um ministro de uma Suprema Corte, dizendo temer uma situação muito mais grave no Brasil do que a invasão do Capitólio. Acusação sem apontar o responsável, mas, é claro, com alvo conhecido. Esse toma lá da cá não chega a lugar nenhum e prejudica muito mais o país. Com os embaixadores, o presidente Bolsonaro deu a entender que irá comprovar que houve fraudes na eleição de 2014. Ele fala na fraude no segundo turno, tirando de Aécio Neves a vitória sobre Dilma Rousseff. Só um parênteses aí, só para relembrar. Na época, exatamente na época, foi feita uma contestação pelo PSDB, partido de Aécio Neves, ao Tribunal Superior Eleitoral, mas ficou comprovado que não tinha como auditar os votos. Isso pode ser considerado grave e continua dessa forma. E prosseguindo na fraude, Bolsonaro garante que venceu no primeiro turno em 2018 e pretende provar aos embaixadores. Ele já falou sobre isso várias vezes, mas não comprovou nada até agora. Parece que, desta vez, ele tem alguns dados. Ele mantém a opinião firme de que o sistema eleitoral brasileiro exige mais transparência. Opositores se adiantaram afirmando que os embaixadores sairão da reunião, segunda-feira que vem, convencidos de que Bolsonaro está, na verdade, preocupado com o risco de ser o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger e fica culpando a urna eletrônica. Mas a auditabilidade do voto continua em questão. Não era para desqualificar, em hipótese alguma, o sistema eleitoral do país. Pelo contrário, o foco é garantir mais segurança do voto. Só que fica ainda mais suspeito quando os donos do galinheiro são as raposas. A reação dos togados imperiais, quando o assunto é transparência na apuração dos votos, é de uma agitação verbal e de contra-ataques. Atiram para todos os lados. Inclusive agora miraram nas Forças Armadas, unidos a uma imprensa, digamos, ativista, que resolveu incluir generais em suas narrativas como se fossem uma ameaça à democracia, tentando ressuscitar um período que não condiz com a realidade atual. Bom, Paulo Alceu já está de volta. A gente fala agora de projetos de desapropriação de imóveis visando a reurbanização de determinadas áreas da cidade. Mas são projetos, Paulo, na sua visão, na sua avaliação, que poderão estimular invasões? Pois é, porque, na verdade, na origem o projeto é muito bom. Agora, de repente, podem desvirtuar. Existe um motivo principal e a real intenção. Por exemplo, na Espanha e em Portugal, há projetos visando o que denominam de recentro. Imóveis confirmadamente abandonados são integrados ao patrimônio público dentro de um programa de preservação e reurbanização. Esse é o motivo principal. Por aqui, há uma ampliação dessa proposta, como ocorreu em Recife, em Pernambuco. O prefeito João Campos, do PSB, encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que institui novos instrumentos urbanísticos. Resumindo, o proprietário de um imóvel que não esteja sendo utilizado, imóvel vazio, ou sendo subutilizado,
o proprietário será obrigado a usar o imóvel ou recuperá-lo. Caso contrário, será fixado pela Prefeitura um prazo, que não sendo cumprido, a partir daí é iniciada a cobrança do IPTU progressivo, ou seja, vai aumentando de preço, de valor, e até se tornar um IPTU bem caro. E o passo seguinte é a desapropriação. E fica claro no projeto que esses instrumentos são indutores da função social da propriedade privada. Essa é a real intenção. Esse é um instrumento que está no programa dos partidos de esquerda. Abre daí, a partir desse momento, uma brecha para movimentos dos sem-teto. Aconteceu aqui em Florianópolis, tempos atrás, quando um imóvel foi invadido no centro da cidade por um desses movimentos apoiados pela Defensoria Pública, se sustentando numa interpretação torta da Constituição. Agora estão avançando para projetos de lei específicos, sustentados por políticas urbanas, dando apoio jurídico, de repente até para invasões. Está, inclusive, adaptado ao que o ex-presidente Lula disse em uma de suas manifestações sobre o que deseja para o futuro do Brasil. Ele, inclusive, criticou que a classe média brasileira ostenta demais, possui um padrão de vida que não se vê em lugar algum do mundo. Para Lula, a classe média do Brasil tem um padrão de vida acima do necessário. Tem que haver um limite, palavras dele. E, inclusive, perguntou, nesse momento em que se manifestava sobre isso, por que mais do que um aparelho de televisão, um aparelho de computador numa casa? E daí é fácil de entender que começa a surgir esse tipo de projeto de lei exatamente por parte de aliados ao PT. Por que mais de um imóvel? Quem defende isso, que siga.